Henker que vive duas vezes. Capítulo 452. Grande Guerra, 2. Pai, Doyle olhou para os invasores em Laputa com uma expressão rígida. Khan estava ao lado dele com uma expressão séria. 5 minutos atrás, enquanto eles estavam subjugando os Elohim, um portal apareceu no ar e os jogadores começaram a descer. A magia protetora de Lapita foi ativada para afugentar os invasores, mas como Laputa ainda não havia sido completamente reparada, suas barreiras ainda eram fracas. Além disso, como os invasores eram bispos do exército do diabo, era difícil detê-los. O rosto que liderou os invasores era familiar para Doyle e Khan. Black Skull, o pai de Doyle e o terceiro bispo do exército do diabo. Quando o bispo-chefe disse que precisava de um recipiente para o demônio celestial, Black Skull desistiu de Doyle de boa vontade. Já faz um tempo, filho. Victoria assistiu por trás o reencontro indesejado de pai e filho. Ela moveu ligeiramente os lábios e mudou seu poder mágico para poder usá-lo a qualquer momento. Não, agora não. Espere, Victoria. No entanto, Khan usou o Open Speaking para impedi-la. Victoria se virou para ele, mas Khan balançou a cabeça gentilmente para dizer a ela para não se envolver. Victoria estava confusa, mas naquele momento, Black Skull gritou para Doyle com uma cara triste. Você abandonou a oportunidade de se tornar outra personificação do grande demônio celestial. E não só isso, você é um apóstata. Você sabe o quanto meu coração se partiu quando ouvi isso. Black Skull sabia que Doyle havia cortado seu canal com o demônio celestial e agora estava conectado a Yon-Wu. No entanto, Doyle apenas franziu a testa, como se considerasse o rosto de seu pai desprezível. Não me faça rir. Eu sei há muito tempo que todo o amor que você tinha por mim se foi. Black Skull olhou para seu filho espinhoso com uma cara triste e suspirou, mordendo o lábio inferior. Khan, que sabia melhor do que ninguém o que havia acontecido entre pai e filho, cerrou o punho. Assim como Victoria, ele também estava pronto para sacar a espada de sangue. Mas parte dele estava cheio de emoções complicadas. Ele pensou em seu pai, Ivan, que Yon-Wu mantinha a sua sombra. Deixe-me saber se você precisar dele. Vou retirá-lo quando você quiser. Ele sentirá dor se estiver lá. O tempo flui de maneira diferente por dentro, então você não precisa se preocupar. Atualmente, ele está em estado de coma. Ele nem vai reconhecer que está preso. Mais tarde, vou vê-lo depois de tudo. Leão de Ferro Ivan e Caveira Negra, quanto sofrimento seus pais gananciosos causaram? Os traumas da juventude às vezes voltavam para sufocá-los. Por mais que resolvessem se livrar do sentimento, não foi fácil. Ele disse que encontraria Ivan depois que a batalha terminasse, mas uma parte dele não sabia se poderia enfrentar o pai e fingir que não havia nada de errado. Ele queria evitar o encontro para sempre. Ele não podia imaginar o quão chocado Doyle ficou ao ver seu pai aparecer tão inesperadamente. Embora Doyle estivesse mais estável mentalmente agora que Khan estava ao seu lado e Yon-Wu o apoiava, o conhecimento de Khan sobre Doyle lhe dizia que ele estava tremendo por dentro, apesar de seu comportamento forte. Khan também estava ciente da fúria profunda de Doyle. Se algo acontecer, atacaremos. Khan sentiu a energia de Yon-Wu sendo abalada pelos Elohim e silenciosamente começou a se mover atrás deles. Com os Elohim esmagados, era óbvio quem seriam os seus próximos adversários. Haha, 5 minutos antes do inferno. Nada é normal. Bao God Zhang Wei olhou para a tempestade de fogo no céu e riu. Ele nunca tinha visto um pandemônio tão intenso como este. As sombras tentavam engolir os sobreviventes, e os transcendentes que raramente apareciam na torre estavam no meio da batalha. O dragão de ossos vomitou seu hálito amaldiçoado em uma manifestação bizarra. E exércitos de deuses e demônios lutaram para causar a queda uns dos outros. Zhang Wei percebeu que não era o tipo de pessoa que poderia deixar o campo de batalha, tanto na terra quanto na torre. Sempre há uma grande guerra onde quer que o capitão esteja. Quando soube que Artia mudou a casa do clã e iniciou oficialmente uma guerra com a Aliança Elohim e o exército do diabo, Zhang Wei percebeu que sua chance havia chegado. Ele estava cansado de se esconder da tribo de um chifre e não havia melhor momento para reaparecer do que no meio da guerra de Artia. Assim como o mascarado Yon-Wu enganou a torre por um longo tempo como colecionador, Zhang Wei enganou Yon-Wu como o deus do arco, e era hora de revelar sua identidade agora. Que tipo de expressão Yon-Wu teria? Na Terra, ele sempre foi impassível, por isso recebeu o codinome, Caim, em homenagem ao primeiro assassino da Bíblia. Ele não parecia nada humano enquanto planejava e executava ataques com seu esquadrão multinacional. Ele era um homem frio que nem chorou quando sua namorada, irmã de Zhang Wei, morreu. Zhang Wei estava morrendo de vontade de saber se aquela expressão gelada mudaria ou se permaneceria a mesma. Ele desamarrou o arco disparador do sol e agarrou-o com a mão direita. Swish. Ele liberou o poder sagrado de Ou-Yi, a única coisa que estendeu a mão para ele quando ele entrou na torre e não sabia de nada. Começou a se mover secretamente em direção à energia de Yon-Wu, para que ninguém descobrisse Zhang Wei. 0h0min57s_35. A contagem regressiva ainda estava em andamento e Yon-Wu decidiu que precisava se livrar dos vestígios do caos rastejante que ainda estavam dentro de Bailuque. Morrer. Bailuque gritou, seu rosto ensanguentado ainda esmagado no chão. Ele era um alquimista e raramente participava de batalhas violentas. A dor que ele estava suportando era chocante para ele.
O caos rastejante estava prestes a abençoá-lo para que ele pudesse continuar sua lenda. Ele não podia permitir que um mero mortal o humilhasse, especialmente aquele que deveria ser um de seus recursos. Balançar. Mais tentáculos surgiram do corpo de Bailuke. Clank. Yon-Woo bateu suas Skywings e se distanciou, puxando as correntes para cortar os tentáculos. A lâmina de Vigrid cortou os tentáculos como se estivesse cortando galhos. No entanto, a energia fluiu da pele dos tentáculos e as áreas amputadas cresceram novamente com tentáculos mais resistentes e grossos. Os tentáculos cortados cravaram suas bases no chão e puxaram mais tentáculos. Yon-Woo eliminou sombras e almas para erguer uma parede de almas, impedindo que os tentáculos o alcançassem. Você, mesmo se você sobreviver, farei com que você se arrependa. Bailuke pensou que Yon-Woo não poderia mais chegar perto dele e rugiu enquanto se levantava. Seu rosto esmagado estava se curando com uma habilidade regenerativa inacreditável, mas não havia como restaurar seu orgulho quebrado. Ele queria capturar Yon-Woo para fazê-lo passar por um inferno. 3 vezes mais tentáculos brotaram de seu corpo e cobriram o céu. Diferença de horário. Yon-Woo analisou os tentáculos que tentavam agarrá-lo e rapidamente tentou aprender suas fraquezas. Olhos dracônicos. Olhos dourados ardentes. Black Gubitara, olhos do filósofo. Ele encontrou uma rota através dos tentáculos e também encontrou um conjunto de falhas. O ombro direito de Bailuke. Essencial. Caminho do vento, vendaval. Colidir. Se houvesse uma maneira, ele teria que se mover. Quando ele pisou no chão, os ventos sopraram sobre ele e o empurraram para frente. Os tentáculos de Bailuke caíram para pegá-lo, mas não conseguiram capturá-lo. As correntes giravam, algumas unindo os tentáculos, outras fazendo-os mudar de direção. Por ter combinado as 8 habilidades secretas da espada dos 8 trigramas para aprender o ataque impecável, Yon-Woo já era um Arhat que não se limitava a armas. Ter mais métodos potenciais combinava melhor com ele. Ei! Rachadura. Bailuke resistiu novamente quando Yon-Woo apareceu de repente. Ele disparou um líquido ácido que poderia derreter a maioria dos artefatos. Mas Vigrid facilmente o afastou e perfurou seu ombro direito. Foto. Além da dor horrível que sentiu como se seu ombro direito tivesse sido decepado, Bailuke ouviu Vigrid esfaquear seu núcleo. Não, Bailuke teve vontade de gritar. Embora seu poder sagrado não fosse quebrado pelo impacto, ele estava sendo sugado. Vimalacitra olha satisfeito para o campo de batalha. Gubitara negra, flor de sangue. As flores de sangue que floresceram em seu ombro direito estavam absorvendo o poder sagrado do caos rastejante a uma velocidade feroz, e era óbvio para onde o poder sagrado roubado estava indo. Além disso, chamas negras se espalharam acima das flores de sangue para queimá-lo. Bailuke não teve forças para gritar ou resistir. As correntes já subiam por seus ombros e braços. Claque, clenque, barulho. Eca. As correntes envolveram os braços de Bailuke como uma cobra e envolveram todo o seu corpo. Com um clique, eles apertaram para sufocá-lo. Barulho. O corpo de Bailuke flutuou para o céu acompanhado pelo barulho de correntes. Parecia que ele estava pendurado em uma mesa de execução. Ele queria afrouxar as correntes, mas seu corpo não tinha força. O núcleo mágico era sua conexão com o caos rastejante, e agora que estava quebrado, ele não tinha mais controle sobre seu poder sagrado, e ele começou a vazar de seu corpo. Não importa o que ele fizesse, ele não conseguia respirar e sua visão começou a ficar branca. A única coisa que restou em sua cabeça foi o desejo de viver. Porém, Yon-Woo apertou as correntes para não perder Bailuke. Ele puxou as correntes enquanto segurava Vigrid com a mão direita. Ele se moveu com eficiência para cortar os membros e tentáculos restantes de Bailuke. Os tentáculos queimados se contorceram, tentando curar, mas as chamas entraram neles, queimando os restos do poder sagrado. O HHH, Bailuke abriu e fechou a boca por causa da dor de ser estrangulado, da dor de ser queimado, da dor de seus membros sendo decepados, da dor de seu poder sagrado explodindo e da dor do veneno corroendo seu corpo. Era como se ele estivesse experimentando todo tipo de dor física que já existiu. Não importava o quanto ele tentasse controlar seus sentidos. Yon-Woo fazia sofrer um novo tipo de dor a cada vez. Quando aprendeu Mugong com o rei marcial, Yon-Woo também aprendeu sobre a estrutura do corpo, bem como pontos de acupuntura e pulsos. Ele sabia exatamente como fazer Bailuke sofrer. Tudo o que restou foi a cabeça de Bailuke e o torso esmagado. Os tentáculos que tentaram engolir os Elohim descascaram como couro e não conseguiram cumprir sua função. No entanto, eles não pararam completamente de se mover, pois ainda restava algum poder sagrado. Mesmo que quisessem morrer, não poderiam. A imortalidade que Bailuke considerava uma bênção tornou-se uma maldição. O RK, o GH, apenas, me mate. Bailuke implorou pela morte, mas Yon-Woo apenas zombou friamente. Você já está chorando só por causa disso? Patético. Nem pense que você pode morrer, a menos que desista de todas as informações e conhecimentos em seu cérebro. E depois disso, você será usado como cobaia. Corpos que foram dominados por deuses de outro mundo são difíceis de encontrar na torre. Quero experimentar algumas coisas com você. Bran e Bu ficariam felizes em tê-lo. Bran teria um corpo que poderia usar para coletar materiais preciosos para a alquimia, enquanto Bu teria uma alma que poderia agregar ao seu conhecimento. Bailuke não seria capaz de morrer facilmente e Yon-Woo queria que ele sofresse eternamente mesmo após a morte.
Mesmo que Bailuk perdesse sua identidade, Yeon-woo poderia ressuscitá-lo novamente. E não diga que você está cansado disso. A exaustão de Jeong-woo foi além do que você está vivenciando. Bailuk sofria apenas de dores físicas, mas Jeong-woo teve que assistir seus camaradas partirem e suportar a dor psicológica da traição. Você. É possível? Os olhos de Bailuk se arregalaram como se ele tivesse ouvido algo inesperado. Mas as sombras que estavam a seus pés se esticaram e o engoliram. Por enquanto, ele ficaria preso vivo no escuro para secar sua mente. 0h0min9s_59. Um núcleo mágico meio rachado, ainda exalando sua energia misteriosa, foi tudo o que restou no lugar de Bailuk. Yeon-woo estendeu a mão para o núcleo mágico com uma expressão ligeiramente sombria. Os Elohim, titãs, gigantes, Bailuk e a Mãe Terra eram dores de cabeça, e a batalha ainda continuava lá fora, mas eram apenas peças de xadrez. Havia outro ser que estava no controle. O caos rastejante. Yeon-woo precisava descobrir o que ele era. Assim que sua mão tocou o núcleo mágico, ele sentiu o mundo ao seu redor parar. Uau! Foi completamente diferente da diferença de tempo, que não parou o tempo, mas sim acelerou sua consciência. Neste caso, o mundo realmente fez uma pausa, incluindo a contagem regressiva de 9 segundos e 59 milissegundos. Um território onipotente foi ativado. Yeon-woo sentiu o mundo escurecer, como se tinta tivesse sido respingada nele. Uma escuridão que era diferente da escuridão que Yeon-woo usava ou envolvia. Um grande ser vacilou em sua visão. Ele abriu os olhos. Quem são você? Ele olhou diretamente para Yeon-woo.